Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um pãozinho de forma com aquele mesmo método das dobras, tal e qual como o outro pão que eu vos ensinei há uns meses atrás. Só que vamos fazer um pão de forma que é um tipo de pão diferente. Portanto, ali nós tínhamos um pão de alta hidratação, que leva muita água, e aqui não, aqui nós queremos um miolinho bem fofinho, com uns alvéolozinhos bem pequeninos, então temos um pão assim um bocadinho mais delicado. Mas eu vou fazer aqui convosco, vou contar-vos todos os truques que eu costumo colocar então no meu pão para ter um pão de forma muito bom, sem ter que estar a amassar, e fica, olhem, delicioso. Eu espero que vocês gostem desta receita. Por favor, se vocês gostam de ver por aqui receitas de pães, que é uma coisa que eu adoro fazer, deixem já ficar o likezinho no vídeo, isso ajuda muito aqui ao YouTube perceber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, e se puderem então partilhem também com os vossos amigos, com os vossos familiares. É muito importante para mim e eu fico-vos muito agradecida. E agora então vou começar a fazer os meus pãezinhos. Eu vou fazer dois, mas vou mostrar só aqui a preparação de um deles e contar-vos todos os truques e dicas para um pão de forma fofinho, saboroso. Vocês não... Olha, se vocês experimentarem, não vão nunca mais querer comprar pão de forma. Eu faço assim quase de 15 em 15 dias porque é uma delícia. Ora bem, o nosso pão de forma, como eu vos disse, é uma base de pão de leite, então aquilo que nós vamos precisar de líquidos é mesmo leite, são 280 gramas, que eu vou pôr aqui na minha taça. Vou acrescentar uma saqueta de fermento deste para pão, este aqui eu compro no Mercadona, mas existe à venda em todos os supermercados, por isso não é difícil de encontrar. E vamos acrescentar aqui ao nosso leite. E eu vou pegar aqui neste batedor de varas e mexer assim um bocadinho. Isto é muito fácil de fazer, é só seguirmos aqui então esta ordem dos ingredientes. Pronto. Agora eu vou colocar o azeite, são 30 gramas de azeite. E vou pôr também o açúcar, que também são 30 gramas. Portanto, vou pôr aqui a zero na minha balança e acrescentar o açúcar. Pronto. 30 gramas de açúcar. Damos aqui mais uma mexidela. Ok, para finalizar esta parte eu vou colocar uma colher de chá de sal, que são mais ou menos umas 5 gramas de sal, mas eu gosto sempre de colocar com a medida da colher de chá. Ok. Para finalizar a nossa massa, estou a acrescentar a farinha para pão, farinha de trigo para pão. São 480 gramas de farinha de trigo. E vou acrescentar aqui aos meus líquidos. Ora, a nível de ingredientes está pronto, é só misturarmos tudo até termos uma massa, uma bola de massa. Esta massa é muito mais seca do que a do outro pão que eu já vos trouxe aqui no canal, que eu também faço sem amassar. Esta massa é muito mais seca, porque é para fazer um pão de forma, não queremos aquela hidratação toda que o outro pão tem. Então, mas no final do vídeo eu vou-vos falar sobre todas estas questõezinhas. Então o que é que eu estou aqui a fazer? É só envolver os ingredientes até termos uma bola de massa. Não precisamos de amassar, é mesmo só envolver. Só que se vocês não conseguirem fazê-lo com a espátula, podem fazer à mão. Podem juntar aqui umas gotinhas de água se acharem que a vossa massa está demasiado seca. Eu primeiro tento envolver tudo e depois no final é que vejo a textura da massa. Pronto, a massa está numa bola, não precisa de ser trabalhada nem coisa nenhuma. Agora o que nós necessitamos é de tapar
ir deixar descansar durante 30 minutos antes de começarmos aqui o processo das dobras. Eu fiz duas porque eu gosto de fazer logo 2 pães de uma só vez. E pronto, está feito. Como eu vos disse, é só envolver. E agora vamos deixar descansar 30 minutos e daqui a 30 minutos começamos o processo. Passaram-se os primeiros 30 minutos. Eu tenho aqui uma taça com água que vou pôr aqui pertinho. E esta é uma das massas que eu fiz há um bocado. E então o que é que eu faço? Eu tenho aqui então a taça com água, como vos falei. Eu tenho que molhar a mão e vamos fazer então a primeira sessão de dobras. Eu venho com a mão molhada, estico, dobro. Temos que girar a taça, não é? Se for necessário, molhamos mais um bocadinho a mão. Estico, dobro e estico e dobro. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui mais tensão na minha massa, torná-la mais lisinha e com mais tensão. Então eu venho com a mão molhada e eu vou empurrando a minha massa contra a taça, assim, de forma a criarmos então aqui mais tensão na massa, ela ficar mais lisinha. Como eu vos disse há um bocado, é uma massa bem mais seca do que a do outro pão que eu já vos ensinei aqui no canal, que se faz também sem amassar, porque nós não queremos uma massa de hidratação alta, neste caso, não é? Queremos fazer um pão de forma, precisamos que ela seja mais fofinha e não tão hidratada. Pronto. Esta está, eu vou repetir agora naquela e vou mostrar-vos também, que é para ter a certeza que vocês conseguem ver bem, mas isto não tem muito o que saber. Ora bem, mudei-vos aqui de lado, que é para ver se vocês conseguem ver melhor. Mãozinha molhada e... Estão a ver, ela está um bocadinho seca, o que acaba por partir nas primeiras vezes que vamos dobrá-la. Mas é basicamente esticar um bocadinho e dobrar. Vocês seguram aqui com a outra mão e já conseguem. Pronto, fazem isso para 4 partes, 4 lados. E agora vamos então aqui criar a tal tensão na massa, que é basicamente, nós vamos dobrando a massa e vamos empurrando contra as paredes aqui da taça, que é para ela ficar lisinha. Vocês virem que a vossa mão começa a colar, molham, que assim é mais fácil. A primeira vez é sempre mais complicado. Vocês vão ver na segunda, na terceira e na quarta vez que nós vamos fazer este processo, a coisa torna-se muito mais simples. Então, basicamente é isto. Vocês podem ir girando a taça, se virem que ajuda. Pronto. Tá bom, já estou satisfeita, está mais lisinha. Agora voltamos a tapar. Volta a descansar 30 minutos e daqui a 30 minutos repetimos o processo. Passados mais 30 minutos, vamos às segundas dobras. Eu tenho aqui água à beira. Ainda não está muito diferente a nossa massa, e então eu vou, com a ajuda da outra mão, começar a esticar. Assim, giramos a taça, puxamos, dobramos, giramos, vamos fazendo desta forma. Pronto. Ela rasgou, mas não faz mal. Cá está. Agora, outra vez a mesma coisa, de criar a tal tensão que eu vos disse na massa e também deixá-la mais lisinha. Só fazer isto. Vamos empurrando aqui contra as paredes da nossa taça e vamos girando a taça também para ajudar e molhando a mão. Ok. Pronto. Já está.
já está bem lisa. E agora voltamos a tapar e descansa mais 30 minutos. Eu vou repetir o mesmo naquela que tenho ali daquele lado. Não vos vou estar a mostrar também para não ser muito chato, mas vou fazer exatamente o mesmo processo. Mais 30 minutos e fazemos a terceira sessão de dobras. Terceira sessão de dobras e vocês começam a ver que a vossa massa começa a mudar de textura, começa a ficar mais elástica e é mesmo isso que nós procuramos. Ela também não se cola, então está a começar a ter aquela textura que nós queremos. Dobras feitas, fazemos sempre depois a parte da tensão da massa, sempre empurrando contra as paredes da nossa taça. Ela alisa, entra aqui num stresszinho, mas é o que nós queremos, até porque ela depois vai relaxar novamente. Então, cá está. Vamos ver? É isto. Torna a tapar e mais 30 minutos até voltar a fazer as dobras, que serão as últimas. Esta é a segunda massa e eu vou fazer o mesmo que fiz ali naquela. Vamos para a quarta e última sessão de dobras, chamemos-lhe assim. Depois disto a nossa massa terá que descansar. Pronto. O que eu vou fazer é exatamente o que eu fiz até agora. Esticar uma ponta, rodar a taça, esticar outra, rodar a taça. Vamos à terceira. E agora o quarto lado de massa. Pronto. Exatamente como fizemos até agora. E vou fazer também a mesma coisa a nível de alisar. Ok. Isto não é difícil e não dá assim muito trabalho. Vocês em 1 minuto, 1 minuto e meio fazem este serviço. É mesmo muito rápido. Agora, como hoje está aqui, o dia está bastante frio. Aqui dentro não é que esteja muito, mas o ambiente está sempre mais fresquinho. Agora eu terei que colocar a massa a levedar durante 1 hora e vou fazê-lo dentro do forno. Vou colocar lá dentro que assim tenho a certeza que não apanha correntes de ar e que consegue levedar em paz. Pronto. Esta está, vou repetir o mesmo na outra e como vos disse, vai levedar durante 1 hora e depois moldamos o nosso pão de forma. As nossas massas já levedaram, agora eu vou moldar o pão de forma, tirar aqui um bocado do ar e pôr na bancada. Ok. Pronto. Precisamos então de o moldar. Eu gosto de o abrir e abro mesmo à mão, mas vocês se quiserem podem esticar com o rolo da massa. Eu costumo abrir mesmo na mão e resulta bem. Pronto. Tenham a vossa forma onde vão cozer o pão de forma para compararem e verem que o tamanho do vosso pão não fique demasiado grande em relação à forma. Então, é mais ou menos isto. Mais ou menos um retângulo. E agora enrolamos como se fosse uma torta. E vamos fazendo aqui alguma pressão. Assim. Ok. Para fechar bem. Ok, pronto. Não é preciso
muito mais do que isto. Eu não sei porque eu sempre que eu faço um pão de forma ele fica mais estreito de um lado do que de outro, mas não é um problema. Eu tenho a minha forma forrada com papel vegetal para ser mais fácil depois de desenformar o pão. Vou colocá-lo aqui dentro, achatar um bocadinho, pronto, só para ele ocupar bem a forma. Aqui. E agora vou pôr novamente a levedar até ele crescer assim mais ou menos para o tamanho da forma. Isto mais ou menos 1 hora também já fica pronto. Entretanto, eu tenho aqui também o outro. Já formei os 2 pães. Agora vou então pôr a levedar. A segunda levedação dos pães de forma já estão. Agora eu vou colocá-los no forno a 190 graus durante uns 25, 30 minutos e ficam prontos. Portanto, quando eles chegam assim mais ou menos à parte de cima da forma, estão bons e vêm ao forno. Ora bem, o nosso pão de forma esteve 25 minutos no forno e ele fica esta lindeza que vocês estão aqui a ver. É bem macio, bem macinho, bem fofinho. É uma delícia este pão. Vou mostrar-vos aqui o interior deste, que eu já cortei aqui 2 fatias exatamente para vos mostrar o interior. Estão a ver? Isto é uma delícia, faz umas tostas deliciosas, incríveis mesmo. Então, esteve 25 minutos no forno, ganhou cor, ficou cozido. O que eu fiz foi retirar do forno, deixar arrefecer ali ligeiramente e depois desenformar, para ele não estar a ressoar dentro da forma e não ficar demasiado úmido. E depois eu deixo arrefecer completamente, portanto já se passaram umas boas horas, até eu agora vou fatiá-lo. Portanto, vou fatiá-lo e vou mostrar aqui. E eu preciso então que ele, precisava então que ele estivesse completamente frio para o fatiar. O que eu faço é cortá-lo com a faca elétrica ou com uma faca de serra, corto fatias com a espessura que eu vejo que é melhor para nós e congelo. Eu normalmente fico com meio por congelar, fica aqui na minha caixa do pão. E tudo o resto eu congelo para depois irmos consumindo. Ele sai perfeitamente do congelador e vai direto para a torradeira sem qualquer tipo de problemas e as torradas ficam ótimas. O que é que eu vos queria dizer? É importante então a vocês fazerem todo aquele processo das dobras, de criarem aquela tensão no pão. Este não é um pão muito úmido, como vocês viram, não é? Nós não queremos que seja um pão de hidratação alta. Para isso temos a outra receita aqui no canal. Um pão de hidratação elevada normalmente ganha aqueles olhinhos no seu interior grandes e é isso que nós procuramos nesse tipo de pão. No caso do pão de forma, nós queremos que seja um miolo assim mais fechadinho, com estas bolhinhas bem pequeninas. É isso que nós procuramos num pão de forma. Na minha opinião, esta receita é muito boa e vocês devem de experimentar. Quando eu faço sempre logo pelo menos 2. Eu tenho 3 formas para fazer pão de forma, por isso eu faço pelo menos 2. Não faço mais porque o meu congelador também não consegue receber tanto pão. Mas eu já que vou ligar o forno, faço sempre várias coisas então para aproveitar o calor do forno, aproveitar a energia que estou a gastar. Então faço logo 2 pães de forma, algum assado, bolachas, outro pão, um pão daqueles
da outra receita também para congelar e ter sempre no meu congelador pronto a consumir. Enfim, faço várias coisas para aproveitar o forno e faço logo então 2 pães de forma. Eu ando a testar esta receita com uma mistura de farinha de trigo integral, mas ainda não cheguei assim a um resultado que me agrade muito. Ele ficou bom da outra vez que eu fiz, só que ficou um bocadinho mais apertado por causa da farinha integral. Então ainda não está bem como eu quero. Quando eu conseguir chegar a um resultado que me pareça perfeito para vos trazer, essa receita também irá surgir aqui no canal. Pronto, eu acho que já disse tudo, mas se vocês tiverem dúvidas já sabem, deixem ficar na caixinha de comentários que assim que possível eu vou lá ler e responder às vossas dúvidas. Deixem ficar o likezinho no vídeo, muito obrigada por assistirem, façam pão de forma em casa que vocês não se vão arrepender e é isso, obrigada por assistirem, um beijinho grande e tchau, até ao próximo vídeo.